E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco Enxadrez. Que vídeo de prepara o teu coração, que eu vou trazer mais uma rodada do Campeonato Europeu de Equipes. O Magnus enfrentava aqui o grande mestre da Suíça, o Nico. E sim, nessa partida e nesse vídeo, eu vou trazer um segredo. Uma revelação. Rafael, o que foi que aconteceu? Essa partida ela traz um ensinamento que pode ser muito útil na tua evolução no xadrez. Mas eu aviso, te segura na cadeira, prepara a pipoca e vamos à luta. E o xadrez sempre será agora. Então, pessoal, aqui estamos nós, e de brancazinha, Magnus Carlsen contra o Nico, e o Magnus começou com ele mesmo, olha lá, E4, favorito de Bob e Fischer, e tá lá, uma siciliana que o Magnus não abriu a siciliana. Ele jogou um lance mais raro, bispo C4, provavelmente para fugir de qualquer preparação do adversário, ou até uma preparação que o Magnus mesmo tá colocando, e seguir o desenvolvimento, olha lá. Toca o peão de E4, o Magnus defendeu, passaram as peças pro jogo, tudo normal, e A4. Esse lance traz a ideia de não deixar o Nico pegar o bispo de casas claras, então dá um refúgio pro bispeto, bispo E7, e aqui o Magnus jogou bispo B3, com a ideia de sair do D5 das pretas que vem chegando, e chegou do mesmo jeito. D5 jogou, agora segue o desenvolvimento, B6 para tirar também o bispo de C8, torre E1, e aqui vão vir as primeiras trocas, olha lá. Toma em E4, bispo A6, e a posição já é confusa nesse momento, aquelas posições de siciliana mesmo. Agora, o Magnus entra mais ainda na confusão, jogando o lance E5. Agora, Rafael, como assim mais ainda na confusão? Porque depois de cavalo D5, como já disse em determinada ocasião Mikhail Tal, quando tu tem um peão em E5, a posição é boa para ataque. Claro, o Tal também atacava em qualquer situação, mas com o peão em E5 faz muito sentido. Porque tu tira um defensor do futuro roque curto das pretas. Então, aquele cavalo não estando em F6, ele vai fazer falta. Então, cria essa possibilidade de, como tem um zagueiro a menos, tem uma chance de ataque. Vamos ver se isso vai acontecer nessa partida. Por quê? O Magnus jogou cavalo C4, roque é um lance normal, C3, controla a casa de B4, a casa de D4 também, cavalo em A5. E esse é um momento importante, porque aqui o Nico, ele começa a arriscar um pouco mais estrategicamente. Por quê? O Magnus tomou em A5, e vocês devem estar abismados. Mas, Rafael, como assim, meu guri? Ele quebrou, de propósito, todo o flanco da dama. Exato. Mas ele tá argumentando aqui que a coluna B tá aberta. Então, ele vai tentar alguma coisa por essa coluna, embora a estrutura tá ali meio desequilibrada, né? Os peões estão dobrados. O Magnus, nesse momento, não se impressionou. Jogou bispo C2, cavalo B6, segue o desenvolvimento. E aqui vão vir algumas trocas. Olha, ele jogou cavalo E4, trocaram e C4, que é um lance que faz todo sentido. Porque agora ele tá fixando o peão de B2, o peão de A4 também é um alvo, né? Se tu sair meio descuidado. Só que aqui o Magnus faz a leitura dessa posição. E gravem essa palavra, leitura. Ela vai ser importante no momento crítico desse jogo. Por quê? Com o peão em E5 e não tem um zagueiro, o que o Magnus vai fazer? Ele vai pro ataque. Ele jogou torre E3. Rafael, tá claríssimo. O Magnus quer jogar torre H3. Tem cavalo F6 chegando, mate em H7 pode chegar também, o peão em E5, já disse Mikhail Tal. Agora, claro, o Nico vai reagir, ele jogou dama D5, ele tá de olho nesse peãozinho aqui, e o Magnus, ele jogou torre G3 com um monte de ameaças, principalmente a ameaça de bispo H6 e tomar ali em G7. E esse já é um momento complicado de avaliar essa posição. Tu já tem que fazer aqui uma análise bem precisa e mais detalhada do que tá acontecendo. Porque se tu errar aqui, vai tudo por água abaixo. O Nico, ele tomou o peãozinho em E5. Rafael, não acredito. Por que ele não defendeu essa coluna com G6? Porque aqui tu entra nesse dilema, ó lá. Tu enfraquece muito as casas escuras. Então, bispo G5 já é um candidato. O bispo das pretas tá solto ali em E7. E se tu trocar, torre por, e já tá entrando cavalo F6, ataque pra todo lado. Não tem muitos zagueiros aqui em volta do rei. Então ele já tem que fazer uma avaliação ali com mais cuidado e arriscando um pouco mais. Ele tomou o peão de E5, entrando nessa linha quase forçada lá de bispo H6, toca esse peão e ele sacrifica a qualidade. Mas, Rafael, tá certo isso? Segundo a avaliação das máquinas, o que o Nico fez aqui tá tudo certo. Uma leitura correta, porque ele tem o bloqueio, o cavalo em D5 tá chegando, o bispo também pode ativar por C5 no momento certo, e a posição aqui, embora o Magnus tá com qualidade a mais, é uma posição tensa, tá? Pode dar-lhe de tudo nesse momento. Agora, o Magnus aqui, ele começa a reorganizar as peças. As peças estão meio descoordenadas, então ele joga cavalo D2,
com a ideia de torre E3 e passar o cavalo para F3 e reorganizar tudo e começar a jogar essa posição com qualidade a mais. Agora torre D8, luta por essa coluna, torre E3, dama D5, passa o cavalo pro jogo também, bispo F6 ativando as peças, pode botar o bispo flanquetado ali de zagueiro, e agora o Magnus jogou G3, dá um refúgio aqui pro rei dele, qualquer coisa, rei G7 e dama E2, e olha lá, o Magnus tá só reorganizando, passando as peças pro jogo, reagrupando, a dama defende o cavalo também, dama em C5 foi jogado, torre em E4, ele começa a ficar de olho nesse peão de C4, torre D3, bota a torre num posto avançado, e cavalo E5. O Magnus vai ciscando, dando o ciscão dele, botou o cavalo pra cima, toca a torre, aqui o Nico tomou esse cavalo, torre por, e cavalo D5, e esse é um momento importante, porque aqui surge um repeteco, porque olha lá, o Magnus volta a torre, fica de olho no peão de C4, cavalo B6, eles repetiram um momento, só que aqui, claro, se o Magnus voltar de novo, o Nico repete, vamos para um draw, também não tem problema, mas não. O Magnus aqui tava pra jogo, falou, não vou repetir isso aqui não. Ele jogou torre E1, tem qualidade a mais, pois sou um homem ou um rato, trouxe a torre pra E1, dama C6 foi jogado, e aqui começa a surgir esse dilema do peãozinho de A4 caindo. O Magnus defendeu esse peão com uma tática muito interessante, ele jogou torre E4. Olha que modo de defender o peão de A4. Tanto é que o Nico jogou aqui cavalo B6. Não, mas calma lá, Rafael. Não, isso não tá certo. Por que que não tomou? Porque o Magnus defendeu com tática. Olha lá, se tu tomar, eu tomo a tua torre e aqui fico completamente ganho. Acabou o jogo, não tem mais o que fazer. Então torre E4 foi um bom lance. O Nico defendeu com cavalo B6. O peão de C4 tá de olho em tomar aqui no momento certo. Só que nessa posição, o Magnus jogou torre D4 e ele quer secar um pouco mais a posição. Levar para um final de dama e torre contra dama e cavalo. O Nico tomou. O Magnus não quebrou a estrutura de peões. Ele jogou com cheque. Rei G8. E tomou aqui. Só que agora é matemático. Não tem como evitar o peão em A4 caindo. E vamos chegar aqui no momento mais importante dessa partida. Onde vai ter mais conhecimento. Porque o Magnus jogou H4. Pode ter a ideia de passar o peão para H6, né? Temas de ataque. O Nico defendeu. E esse é de longe o momento mais importante dessa partida. Porque o Magnus jogou aqui um lance muito fino, não é um lance fácil de ser feito. Agora, esse lance é que tá relacionado com o segredo. Se existe um segredo no xadrez, esse pode ser um deles, tá? Pode até ser um exagero da minha parte, mas pode ser um segredo. Esse é um momento que revela muito sobre como jogar xadrez. Ah, Rafael, é sério, um segredo. O Magnus vai te responder aqui no próximo lance. Isso fala um pouco também sobre o estilo do jogador. Ah, mas Rafael, determinado jogador tem um estilo agressivo, ele joga pelo ataque. O que acontece? Nesse sentido, né? Se um jogador fizer um lance agressivo em uma posição que não é de ataque, provavelmente esse vai ser um lance ruim, um lance errado, uma capivarada, né? Agora, é por isso, e aqui que vem o segredo. O jogador, ele não escreve a partida. Quando tu tá jogando, parece que tu tá escrevendo o jogo, mas não. Na realidade, o jogador, ele lê a partida. E se tu compreender de maneira profunda tudo isso, tu vai entender como jogar melhor o xadrez. Ah, Rafael, é sério mesmo? Exatamente. Sabendo que o xadrez é um jogo de leitura, quanto mais ferramentas tu tiver para ler melhor o xadrez, melhor tu vai jogar. Então, esse é um dos segredinhos, né? Essas ferramentas são os conceitos, né, de avaliação. Então, para avaliar a posição, tu precisa desses conceitos. Então, quanto mais ferramentas de leitura tu tiver, melhor leitor de xadrez tu vai ser. E esse é um momento muito importante, porque aqui o Magnus fez uma leitura perfeita dessa posição. Observem que não é uma questão de estilo. O Magnus jogou aqui G4, que é um lance claramente de ataque. Agora, mas Rafael, tudo bem, mas isso aí não é porque o Magnus quis jogar de maneira agressiva nesse momento? Não, a posição tá escrita, ele só tá lendo. Por que ele escolheu esse lance? Porque observem que o rei das pretas, ele tá totalmente vulnerável. Ou seja, não tem nenhuma peça defendendo esse rei. Todas as peças das pretas foram desviadas a atenção delas lá pro flanco da dama, para tentar pegar aquele peão de A4 ali que tava caindo. Caiu o peão, mas o rei ficou totalmente solto. Então, o que o Magnus tá lendo? Falta defensor pro rei. Então, essa posição pede um ataque. Então, isso daqui é muito importante. Se tu compreender bem isso, tu vai com certeza jogar melhor xadrez. O Magnus percebeu tudo isso e jogou G4,
que é claramente um lance de ataque que a posição pede. E por isso, esse é o lance da máquina. É o melhor lance nessa posição. Foi pra cima mesmo. Agora, vamos ver se isso vai dar certo, né? Porque aqui, o Nico, ele tomou. E agora o Magnus jogou H5. Com a clara intenção de expor ao máximo o rei do adversário. Agora, tomou em H5. Torre em E5 entrou. Agora ele tá tomando o peão. Começa a surgir já temas de mate. Ou seja, realmente falta um zagueiro. O Nico começou a trazer as peças correndo pro flanco do rei. Torre H5 tá claríssimo. Tem mate pra todos os lados nessa posição. Então aqui o rei tem que buscar segurança. Ele jogou rei F8. Agora a torre H7 botou a torre na sétima. Rei E8 escapando com o rei. Cai o peão de G4. E observem que as peças das brancas estão atacando e o ataque funcionou. O rei tá ali aos frangalhos correndo pelo tabuleiro. Agora, o Nico ele vai tentar defender. Ele jogou cavalo F6. Rafael, que capivarada! O norueguês tomou um duplo. Mas aqui ele sai da formação com cheque e depois de rei E7 ele crava esse cavalo. Tá ameaçando a ideia de torre H6. E como é que tu vai defender isso? Aqui, o Nico é meio que forçado a tentar trocar as damas. E ele encontrou uma forma. Ele jogou dama D1, rei G2, dama G4 cheque. E trocou as damas, só que agora a partida passa para um final. Um final onde o Magnus tem qualidade a mais e aquela estrutura de peões ali meio aos frangalhos, aqui vira um problema. Porque tá tudo solto. O Magnus vem atrás desses peões, ó lá. Cavalinho E5, já cai o dia 7, cai o dia 5 também. E agora tem que jogar esse final aí. Mesmo no de peões, qualidade a mais pro Magnus. Cavalo D3 foi jogado, toca o peão de B2, o Magnus defendeu. F5 expandindo. E agora o Magnus... ele acha uma formação de defesa melhor para essa torre. A torre tá defendendo pela lateral, não é tão ativo, então ele dá o cheque e bota a torre defendendo ali por B6, onde ela tem mais mobilidade. E5 avançando os peões, F3, o Magnus começa a segurar um pouco do centro. Rei C5, ele mantém a defesa em B2, rei D5 volta, fica parado, e agora o Magnus começa a mandar o rei dele pro centro, ó lá, rei E2. E aqui tem uma ameaça, que é jogar o lance torre D8, sai pra qual lado sair, eu troco aqui, e esse final eu tô ganho com um peão a mais, com essa estrutura fixa. Então aqui o Nico ele defendeu esse tema, né, jogou cavalo C5, torre D8, rei E6, e aqui o Magnus muda a estratégia pra tentar se infiltrar nessa posição. Ele vai trazer o rei pro flanco do rei, pra tentar entrar com o rei aqui e pegar o peão de E5, então ele joga rei F1, cavalo A4, fica sempre de olho no peão de B2, o Magnus defendeu, cavalo C5, trazendo o cavalo pra D3 de novo, e o Magnus vai mandando o rei pra cima lá no flanco do rei. O Nico começa a defender, só que o Magnus tem uma torre, né? Então ele jogou o rei H4 primeiro, e depois de cavalo E1, ele tira a formação de defesa, segura o peãozinho de F3, tudo na ponta dos dedos, e esse final é ganho pras brancas, cavalo D3, e agora a torre C8, de olho nesse peãozinho, cavalo B2, toma, defende também, mas se o cavalo sair agora, o peão de C4 tá caindo. O Magnus jogou o cheque, rei F7, entrou com o rei e todos os peões estão caindo aqui em E5 e em F4. Cavalo D1, fica de olho nesse tema. Se tu tomar aqui, tu perde o jogo, né? Porque tu tá levando um duplo, mas o Magnus jogou torre C7 e nesse momento o Nico abandonou essa partida. Agora, calma lá, Rafael. Por que abandonou? Aqui ainda não tem jogo. Na realidade, tá caindo todos os peões, né? Por exemplo, o rei G8 é um lance bom aqui. Eu tomo em E5. Agora, se tu tomar em C3, eu tomo em C4. O cavalo tá ameaçado. Quando ele sai, cai F4. Eu tenho qualidade a mais. E um peão a mais também. Sim, o Magnus vence mais uma com esse ensinamento. O xadrez, ele é lido e não escrito. E tá no ar a precisão desta peleia. Observem que o Magnus fez aqui 93% de precisão. Tá claríssimo. Jogou como uma máquina terrível. E observem que a máquina avalia um dos lances críticos do jogo, o G4, como um lance normal. O peixe não se exaltou demais, falou assim, é um lance ok. Mas aqui tem uma diferença também, entre um lance brilhante da máquina e um lance brilhante avaliado por um ser humano. Então, pra mim, esse G4 aqui claramente é um lance brilhante, porque envolve vários conceitos e é um lance difícil de ser executado. Porque o Magnus expõe o rei dele, mas a posição pedia que ele atacasse. Então comenta aí embaixo se tu já sabia desses conceitos e se tu gostou da análise, não esquece de likear e até os próximos vídeos!